A Micheline, enquanto falava, eu fazia algumas anotações aqui, porque 2026 tem sido atípico para todo mundo, certo? Tem sido diferente para todo mundo. É um ano que todo mundo começou falando, não, esse ano vai ser o ano, é o ano do Hexa, como diz o Fábio, né? Fábio, a gente viu, né, Tetra, a gente viu, né, Penta, a maioria que não viu, isso dá medo. A maioria não viu aqui, tudo gente nova. Não viram, Fábio, só a gente. Ele tá falando aqui que é um diferencial a gente ter visto, é verdade, né? A gente comemorou o Bebeto fazendo 5 bebê, né? Mas o que eu digo é... Eu nem me lembro direito disso. Olha só, tá vendo? Mentira. 2026 começou diferente, todo mundo acreditando que seria um ano ímpar, e é um ano que estamos num vale, né? Eu falo pra todo mundo dizendo assim, gente, eu nunca vi tanto outdoor de arquitetura, eu nunca vi tanto tráfego pago de arquitetura, é um ano diferente. E aí, com essa diferença, mesmo nessa diferença, o ano passou muito rápido. Eu tava conversando com algumas pessoas aqui, agora há pouco, a gente tava falando que ontem foi segunda, hoje é quarta, amanhã já é sexta, né? Porque tá assim o tempo. E o que mais a gente precisa é tempo. E quando a gente tem tempo, para onde a gente vai? Para rede social. Então o ano tá passando rápido, o ano tá devagar financeiramente, né, de projetos, mas o ano tá passando rápido no dia a dia, a gente não tá correndo atrás da máquina o tempo todo, e no final das contas, quando a gente para, a gente vem para cá. A gente vai olhar como estão as redes sociais. E aí quando eu conversava com a Micheline, eu falava assim, a gente precisa falar sobre isso, sobre o posicionamento e como o profissional vai chegar nesse cliente que busca conforto, que busca diferencial na rede social. Como o arquiteto consegue se posicionar nas redes sociais? Como ele faz? O que ele precisa fazer para lograr um bom posicionamento nas redes sociais? Micheline, ensina pra gente, por favor. Então, eu sempre falo, a rede social, gente, é a ponta do iceberg. Ele é um dos pontos de contato, tá? Hoje a gente fala sobre a experiência do cliente, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Qual é a diferença de ponto de contato para a experiência do cliente? Primeira coisa. Ponto de contato é quando tinha só TV, rádio, jornal, e as pessoas te ligavam, mandavam fax. Pontos de contato. E você conseguia mapear muito fácil. Hoje a experiência do cliente, ele não é linear. Ela é uma loucura. A gente é assim. A gente começa no online, a gente vai pro físico, a gente volta, a gente quer trocar numa loja, mas a gente comprou na outra. Então, ela é confusa, né? Então, a experiência do cliente, ela é pautada, a jornada do cliente, ela é pautada de vários pontos. E a rede social é um dos pontos muito importantes. Ontem, por sinal, eu fui pega por uma postagem que falava assim, antes do cliente chegar em você, ele passou pela sua rede social. Tem gente que fala assim, não precisa mais fazer currículo, basta fazer a rede social. Quantas pessoas não são como vocês e estão ganhando muito mais clientes por causa do posicionamento dela na rede social? Então, quem fala melhor, infelizmente, sai na frente. Porque a gente não está falando, eu sempre para os meus clientes, quando eu faço análise de concorrente, eles falam, mas esse daqui não é isso. Eu falei, não, mas olhando toda a parte de comunicação, toda a parte de site, redes sociais, ele diz isso e ele é melhor de você nisso. Então, porque você não está no lado dele falando, eu sou melhor. É o canal durante essa jornada que está falando sobre você. E a rede social de vocês, que é hoje um dos pontos mais importantes, sem dúvida nenhuma, para a pessoa ter, porque antes de qualquer pessoa entrar em contato com você, ela viu todo o restante antes. Você pode ter certeza. Ninguém se desgasta a ligar para uma pessoa se ela não faz até por indicação. Indicação provavelmente para vocês é extremamente importante, então clubes de relacionamento e tudo isso é fundamental, mas as pessoas vão entrar na rede para ver se faz sentido para elas vocês. E se vocês forem parecidos, porque eu nunca vi, acho que eu vou dizer que nunca, nenhuma página de arquiteto feia. Todas são bonitas, gente. Vocês batem fotos bonitas, os projetos são bonitos, você tem uma visão de arte, de artista. Mas e aí? O que tem de diferente? E aí que vem o posicionamento. Eu estava até ontem discutindo com o meu chat GPT, né, sobre isso, para tentar, né, focar em vocês. E eu falei assim, tá, me dá aí nomes de arquitetos e designers que tem um posicionamento que fica muito claro. Porque para mim, na minha cabeça, o máximo que vem é Oscar Niemeyer, né? Que deixa muito claro. Pensa no nome dele, logo a gente lembra dos traços, lembra da história dele. Então, o que vocês têm de diferente, de especial? Que sentimento, quando vocês apresentam um projeto,
vocês querem passar? Quando um cliente entra no ambiente de vocês, qual a experiência que vocês querem ofertar? Vou dar um exemplo. Na ANAG, porque a gente está falando de construção, tá? Então, o corretor vai lá, sempre é a mesma imagem, não é verdade? Tá lá, fala da porta, fala não sei o quê, vai entrando. E aí eu pesquisei uma outra imobiliária, acho que vocês devem ter ouvido falar, CIS, de Curitiba. Não, é bem legal, pelo menos até então, quando eu estava muito pesquisando, era bem legal. Em que, de acordo com o ambiente, ele colocava música específica, que combinava, e ela começava com o principal ponto forte. Se era um ambiente externo, começava com o drone na área externa. Se era a área integrada, começava na área integrada. Se era no closet, começava no closet. Trazendo o que era mais importante, porque, às vezes, para mim, é importante ter um closet enorme. E para você, talvez seja um ambiente. Né? Vocês sabem muito bem disso. E o corretor acha que todo mundo é igual. Então, a mesma coisa acontece com vocês quando a gente para pensar. É importante a gente ter essa visão. Então, o posicionamento, o que é? É o teu diferencial. Qual é o teu propósito que a gente estava falando? Qual é a tua proposta de valor? Quais são os seus valores? Porque tem que ser similares com o meu. O que eu vou procurar um arquiteto que é todo colorido se eu não gosto de cor? Se eu não gosto, não cabe. Agora, quando eu olho numa rede social, todo mundo com coisas bonitas, como que eu vou escolher entre um e outro? Que eu vou confiar de olho fechado e falei, vai, leva meu projeto porque é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Né? Vocês criam desejos. Só que muitas vezes vocês não conseguem falar. Mas talvez porque vocês não deram um passo para trás. Porque a rede social não adianta ser só bonita, gente. Ela precisa passar a essência que vocês querem. Que aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, mas é a questão do seu diferencial. Então, quando vocês pensarem em posicionamento, vocês têm que pensar no que é diferente. Porque quando a gente fala depois, decidir qual é o meu diferencial, meu posicionamento, já entendi qual é. Perfeito. Eu sei o que quero que sinta, eu sei qual é a minha proposta. Aí a gente fala identidade, branding. Muitos já devem ter ouvido falar branding. O que é isso? Gente, não é só logo, não é só cores, não é só ter a mesma textura de cor nas fotos de vocês. É a experiência que vocês querem fornecer para o cliente de vocês. E isso se conta também na rede social, assim como durante toda a jornada que é longa com o cliente de vocês. Que ele vai te indicar. Ou que ele vai escolher de novo você para um próximo projeto. Então, branding é história que você está contando ao longo desse caminho. Por isso que tem que ter fala, tom de voz, tem que ter movimento, tem que ter vida. Só assim que eu consigo fazer um posicionamento firme. Não é só com imagem, não é só com logo, não é. É toda uma história. Quando eu penso no Starbucks, eu consigo ver o verde dela, mas eu consigo ver todo um conceito por trás que eu não preciso falar para vocês. E assim por diante. Então, essa a diferença. Eu penso, né, como exemplo para vocês, BMW e Mercedes, as duas brigam pelo mesmo segmento, mas o cliente é diferente entre eles. Mesmo tendo a mesma idade, mesmo poder aquisitivo, os perfis são diferentes. Então, eu quero dizer para vocês podem brigar pelo mesmo tipo de cliente, mas cada um tem uma necessidade diferente. Basta vocês gritarem para dizerem qual é a diferença de vocês, para vocês chamarem mais atenção. É disso que a gente está falando, posicionamento é isso.